E como era esperado, o 11º levantamento da Conab trouxe nova queda, nova redução para a produção brasileira de milho geral, que agora fica abaixo de 69 milhões de toneladas, em 68 milhões e 400 mil toneladas, a estimativa apresentada nesta terça-feira. Bom, hoje foi um dia de importantes divulgações de relatório, teve esse da Conab, teve do IBGE também. Ao longo dessa edição, todos os números detalhados para você. E a gente começa trazendo o grande destaque, que é uma nova redução na expectativa da produção do milho aqui no Brasil. A Conab divulgou, portanto, na manhã desta terça-feira, o 11º levantamento, derrubando mais uma vez, pela quarta vez consecutiva, a expectativa de produção do milho do Brasil, em virtude das questões climáticas, que derrubaram muito a produtividade das lavouras, em especial entre os meses de março a abril. Vamos acompanhar na tela agora qual é a nova projeção. Veja só, de acordo com a Conab, o Brasil deve produzir na atual temporada 15/16, 68 milhões 470 mil toneladas de milho. É o menor volume desde a safra 2010-2011. Ao longo desta edição, você tem mais detalhes sobre este levantamento. E por enquanto, a Agricultura BR traz para quem está acompanhando o programa informações a respeito desse mesmo levantamento, 11º levantamento da Conab em relação ao milho, mas nos principais estados produtores do país. E eu vou começar falando sobre o Mato Grosso. Mato Grosso tem uma expectativa de produção, de acordo com esse levantamento da Conab, 22% inferior àquilo que acontecia na safra passada. Estou falando da segunda safra do Mato Grosso, onde está concentrada a maior parte da produção nesse estado. Vamos ver os números então, porque eles caíram bastante, tem uma forte redução em relação aos números praticados. Temporada 14-15 teve uma segunda safra no Mato Grosso com 20 milhões e 300 mil toneladas produzidas e agora uma estimativa de 15 milhões 740 mil toneladas, forte recuo, portanto, em relação ao estado do Mato Grosso na produção. E se a produção é menor, é porque a produtividade também caiu bastante. No caso, a produtividade caiu até mais do que a produção. A produção caiu exatamente 22,4%, enquanto que a produtividade recuou 28,3% em Mato Grosso para o milho de segunda safra. É o que nós acompanhamos agora. Destaque aqui é produtividade, estamos falando de sacas por hectares. E a temporada 14-15 teve uma produção de 100,90 sacas por hectare e agora a 15-16 vai tendo registro de 68,63 sacas por hectare. Então, por aqui nós já vamos vendo que realmente o fator climático foi determinante para uma produção menor, que culminou também numa produtividade bem inferior àquilo que vinha ocorrendo em Mato Grosso. A Agricultura BR agora mostra como é que estão os preços no estado. No Mato Grosso, fechamento até essa última segunda-feira, até o dia 8, você vai ver aqui o que aconteceu no acumulado do mês. O pessoal trouxe aqui o preço da soja em Mato Grosso. Daqui a pouco a gente mostra, então, como é que estão os preços do milho. Mas nós tivemos Mato Grosso com alta, com uma elevação que chega a 24% nos últimos 30 dias no estado. Mas agora vamos aos números internacionais. Você acompanhava há pouco com a gente as últimas informações divulgadas pela Conab no que diz respeito à safra brasileira de grãos. Nessa edição vão ter muitos números, levantamentos para você. Vamos agora acompanhar um pouquinho do que acontece com o milho na Bolsa de Chicago. Veja comigo na sua tela como operam os negócios nesta terça-feira. Milho vem operando em campo negativo. Operação para setembro vale agora $3,23 por bushel, com queda de 0,69%. Milho para entrega em dezembro opera com queda de 0,59%, agora ampliou um pouquinho essa queda, veio para 0,67%, com negócios a $3,32 mais 50. Março do ano que vem a $3,43 por bushel, baixa de 0,57%. E a posição de maio opera agora com queda de 0,49%, negócios a $3,50 por bushel. Os negócios com o milho na Bolsa de Chicago operando com queda nesta terça-feira. Já já a gente traz mais destaques para os Estados Unidos.
Já já mais detalhes de mercado para você por aqui no Agricultura BR. Mas agora a gente volta a trazer o grande destaque do dia, que é um novo relatório da Conab a respeito da expectativa da safra de grãos do Brasil, temporada 2015-2016. Na manhã de hoje, a companhia divulgou o 11º levantamento para a temporada. É o penúltimo, o último sai no mês que vem, mês de setembro, com o encerramento da safra. Este novo relatório, como você viu já no início desta edição, trouxe como grande destaque uma nova redução na expectativa da produção do milho aqui no Brasil. Além da redução no milho, o relatório trouxe também revisões para baixo na produção de outras culturas, como a da soja e também a do feijão. A gente vai acompanhar na tela agora que a nova projeção da Conab para a produção total de grãos do Brasil é de 188 milhões de toneladas. Esse volume está 12% abaixo em relação ao que a companhia estimava no início da temporada lá atrás, em outubro de 2015. Isso representa uma quebra de 25 milhões de toneladas em relação ao que a companhia estimava, ao potencial que o Brasil poderia produzir nesta temporada. Vamos acompanhar na tela agora quais foram as últimas projeções da Conab desde outubro de 2015, quando foi feito o primeiro levantamento, até agora, números de agosto. Veja que em outubro a companhia estimava uma temporada de 213.460.000 toneladas de grãos. Já no mês de abril vinha para 209.010.000. Em maio reduzia muito, veja só, de um mês para o outro, caindo para 202.380.000 toneladas. Mês de junho trouxe o volume de grãos para baixo da marca dos 200, fechando o mês com estimativa de 196.480.000. Em julho, mês passado, a redução aconteceu mais uma vez, derrubando para 189.270.000 toneladas a expectativa, e os números apresentados hoje derrubam para 188.100.000 toneladas. Se confirmada, a temporada 2015-2016 será 9,5% abaixo do que o Brasil produziu na safra passada. Bom, por aqui nós vamos continuar falando sobre safra. Hoje tivemos números importantes nesta terça-feira, dia 9 de agosto. Teve a apresentação da Conab e também teve os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trouxe também a sua estimativa de produção para o ano de 2016. As duas instituições fazem a sua divulgação sempre simultaneamente, juntas, só que a metodologia é assim que ela é diferente. Enquanto que a Conab considera o ano safra, por isso que é uma temporada 2015-2016, iniciada, portanto, no dia 1º de julho do ano passado, a IBGE considera o ano comercial, portanto, do dia 1º de janeiro até o último dia útil do mês de dezembro. O IBGE estimou 9,8% inferior à safra ao que foi estimado anteriormente para a sua produção. Nós vamos ver agora, trazendo os dados que foram divulgados no mês passado, esse mês fica quase 10% menor, e nós temos uma perda muito forte em relação à temporada 2015, de acordo com o IBGE. É o que nós vamos conferir agora. O IBGE traz dados que em 2015 mostram que a produção brasileira foi de 209.400.000 toneladas. Em 2016, o IBGE vai estimando agora 189 milhões de toneladas, 1,5% abaixo do que estimava em julho, 9,8% inferior do que foi estimado agora em 2015. Por isso, situação extremamente grave em relação à produção brasileira, que foi realmente pega de surpresa com os fatores climáticos que trouxeram uma quebra forte, tanto para a soja, mas principalmente para o milho.
E agora sim, o Agricultura BR traz informações a respeito do mercado da soja. E nesta última quinta-feira, ao final da tarde, às 17 horas no horário de Brasília, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de acompanhamento de lavouras. E como era esperado, por conta de chuvas que ocorreram em estados produtores no meio-oeste norte-americano, houve uma melhora na situação das lavouras em boas e excelentes condições de soja naquele país. Subiram de 71% até o último dia 31 de julho para agora 72%, estão nesse condicionamento até o último dia 7 de agosto, domingo. As chuvas então ajudaram a melhorar o clima lá nos Estados Unidos. Vamos ver então como é que ficou o quadro. Nós temos aqui as áreas em boas e excelentes condições, subiu para 72%, boas e excelentes condições, portanto, sobe. As que estão em médias condições reduziram, portanto, das áreas que estavam em médias condições, perdeu um ponto percentual, subiu nas boas, então médias condições ficaram em 21%, as que estão em condições ruins ou muito ruins permanecem inalterado, 5% são ruins, 2% estão muito ruins, de acordo com os técnicos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em relação ao desenvolvimento, a soja norte-americana continua apresentando nessa temporada 2016-2017 resultados superiores ao que acontecia na temporada passada e melhores também da média em relação aos últimos 5 anos. É o que a Agricultura BR mostra agora. Aqui é um comparativo do florescimento das lavouras de soja até o dia 7 de agosto. 91% estavam nesta condição. Ela melhora um pouco, né? Fica 6 pontos percentuais acima do que acontecia até o dia 31 de julho e fica bem acima também, fica aí 5 pontos percentuais acima do que acontecia exatamente há um ano. No dia 7 de agosto de 2015, 86% das lavouras norte-americanas estavam nesta condição. A média entre 2011 e 2015 é de 88%, então seguramente nós temos aqui uma situação melhor para as lavouras norte-americanas, com florescimento também um pouco mais rápido nos Estados Unidos. Estados Unidos que tem visto o mercado da soja bastante balançado, disputado em relação a 2 fatores. Um deles é o climático, o clima continua determinando como é que serão os negócios, mas também a demanda. A demanda sobre a soja norte-americana ficou muito aquecida nas últimas semanas. E ela ficou muito aquecida porque a China precisa comprar muita soja, o abastecimento da China entre setembro e novembro é bastante preocupante, eles precisam comprar muito da oleaginosa para garantir a sua indústria de esmagamento e também o fator também da demanda por outros países. Então, o que nós temos? Soja, que ontem ela operou em alta, depois deu uma queda durante o dia e acabou fechando numa alta até bastante expressiva. Hoje abriu em queda, mas vinha em alta, principalmente depois do anúncio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de mais 128 mil toneladas que foram vendidas para a China nessa temporada 16-17. Demanda continua alta. Terça-feira, então, já começa confirmando vendas pelos norte-americanos. Vamos saber como é que estão os negócios em Chicago. Continua em alta e observe que essa alta coloca a soja na posição de mais curto prazo em $10,32 o bushel, 1,30% na posição de agosto. Setembro, elevação de 1,24% a $10,13 o bushel. Novembro, 1,34% de alta, $9,98 mais 25 o bushel. Alta de 1,34% também na posição de janeiro, que é negociada a $9,98 o bushel, alta expressiva no dia de hoje, então, para a soja em Chicago. Juliana. Bom, as condições das lavouras dos Estados Unidos estão melhores, né, Fabiano? Você trazia esse dado para a gente. Isso porque as condições climáticas por lá melhoraram, chuvas nas últimas semanas ajudaram a aumentar a umidade do solo das lavouras com soja e também com milho. Vamos saber agora com a Thaís, da Somar Meteorologia, como fica o clima por lá nos próximos dias. Olá, boa tarde. Boa tarde também a todos que nos assistem. Lá nos Estados Unidos, as lavouras de soja já estão em fase de desenvolvimento. É por isso que elas precisam de bons níveis de umidade do solo para conseguir crescer de maneira mais adequada. Nesses últimos dias tem chovido no meio-oeste americano e ao longo das próximas semanas ainda há previsão de chuva. É por isso que os níveis de umidade do solo devem se manter elevados. Nesses próximos 5 dias pode chover mais de 50 milímetros em algumas áreas e mais de 30 milímetros em outras áreas do meio-oeste americano. E é por isso que essa chuva ainda mantém o solo com bons níveis de umidade.
O que pode acabar prejudicando um pouco alguns produtores são as altas temperaturas. A temperatura vai continuar subindo lá ao longo desses próximos dias. Inclusive, em algumas áreas, os termômetros podem passar dos 37 graus. Essas altas temperaturas podem acabar causando perdas pontuais de produtividade, mas nada muito significativo. No segundo período, a chuva diminui em algumas áreas, mas ela não para completamente. Ao longo desses próximos 10 dias, há previsão de chuvas frequentes e até volumosas lá no meio-oeste americano, e é por isso que o solo ainda se mantém com bons níveis de umidade. Nesse segundo período, a temperatura cai um pouco, mas ainda assim, em algumas áreas, as máximas continuam passando facilmente dos 30 graus. Eu volto com vocês no estúdio. Já tem a previsão do tempo para o Brasil. Por falar no nosso país, vamos acompanhar como estão os negócios cambiais hoje aqui. Nos últimos dias, o dólar comercial vem caindo com força frente ao real em função de questões internas do Brasil, mas também estimulado por questões externas. Ontem, a moeda norte-americana fechava R$ 3,16 e hoje mais cedo caía ainda mais, na mínima chegava a R$ 3,14. Vamos acompanhar como estão os negócios de agora? Veja, o dólar caindo ainda mais, se aproxima da queda de 1%. Negócios agora a R$ 3,13 mais 8, cotações em queda para o dólar comercial no Brasil. Por aqui é hora de cotações da soja por todo o país. E lembre-se que você pode entrar em contato com a Agricultura BR através do nosso blog. Nós botamos o blog no qual você tem as informações, tem os vídeos, análises feitas, textos aqui da nossa equipe, falando, claro, sobre agronegócio. Você pode entrar em contato através do e-mail agriculturabr@sba1.com, através do Twitter, twitter.com/agriculturabr, pelo Facebook e, claro, pelo WhatsApp. Tem muita mídia para você entrar. O WhatsApp é o 67996562266. Entre em contato com o programa, mande foto, vídeo da sua produção, mande sua pergunta também. Nós vamos ter o maior prazer de respondê-la aqui no programa. Veja a seguir assuntos sobre o algodão. Você vai saber sobre as pragas que mais atingiram os algodoeiros de Mato Grosso do Sul na atual temporada. Não saia daí, a gente volta já já. Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira. Por aqui a gente começa o bloco falando sobre café e sobre os valores praticados para a variedade Conilon. O que acontece aqui no Brasil é que os valores vêm se mantendo em alta, acima dos R$ 400 a saca, em função de mais uma safra castigada pela seca, em especial no estado do Espírito Santo. E é para lá que a gente confere agora as cotações. Veja comigo na sua tela como que o mercado operou nestes últimos dias. A semana passada, encerrada no dia 5 de agosto, fechava com o valor da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, a R$ 421,25. Ontem, segunda-feira, dia 8, o valor veio para R$ 421,83, mostrando, portanto, um avanço em relação aos valores praticados na semana passada. Ainda assim, o patamar continua neste de R$ 421, indicando, portanto, valores mais elevados do que se via nos meses passados, bem maiores, inclusive, e agora atingindo o maior nível da história, de acordo com o indicador do CPEA. O café Robusta, que é a referência para o café Conilon no Brasil, também vem em alta no cenário internacional. Vamos saber como é que vem os negócios, então, com o Robusta. É o que você acompanha comigo agora. Temos Robusta em Londres, vindo na estabilidade, as posições de mais curto prazo, bem acima também dos $1.800 por tonelada. Setembro com elevação de 0,05%, estável, portanto, a $1.826 a tonelada. Novembro, $1.856 por tonelada, 0,05% de alta. Janeiro,
Janeiro de 2017, totalmente estável, $1.874 por tonelada. Assim vem os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres. Continuam com valores muito fortes e essa é uma referência importante para os produtores do Espírito Santo, Bahia e também Rondônia. Você vai acompanhar agora uma reportagem feita com o engenheiro agrônomo e pesquisador Alfredo Dias, que comentou as principais pragas que atingiram a produção de algodão do país nessa safra. A reportagem é de Miriam Valadares. Quais as principais doenças que acometem as lavouras de algodão? Sobre o assunto eu converso com o Alfredo Dias, ele que é engenheiro agrônomo da Fundação Chapadão. Nesta safra, quais foram as principais doenças, Alfredo? As duas principais hoje é a mancha de ramulária e a mancha-alvo. Ainda predominando a mancha de ramulária em função das condições climáticas que foram mais favoráveis a ela este ano. Causando aí prejuízos ao produtor. Que prejuízos seriam esses? Pode variar muito. Ele pode ir em torno aí de uns 30% a 40%, tá? Que seria o seu pico máximo, desde que o produtor não tenha um manejo correto, adequado. Porém, quando adotado o manejo correto, certinho, a gente acaba conseguindo conviver com ela sem que ela impacte negativamente na produtividade da nossa região. Quais seriam as formas de controle? Bom, existem várias estratégias, mas a principal hoje é o controle químico, que a gente vem utilizando aí. Dentre elas, o uso de produto à base de triazóis e estrubirulinas, né, e alguns outros multissídios também. Mas se resume basicamente nesses dois primeiros ativos que a gente comentou. O controle químico, que é o principal, né? Ele começa em torno do estádio B1 e se estende ao longo da cultura, realizando em torno de 7 a 8 aplicações na região. O que a gente vem observando dentro da pesquisa é usar estratégias de manejo que rotacione produtos, ingredientes ativos diferentes e que use sempre produtos que tenham pelo menos 2 ingredientes ativos em sua formulação, a fim de evitar assim uma possível resistência no futuro e garantir e preservar aquela ferramenta em questão para o sucesso do produtor na hora que ele precisar daquela tecnologia. Ok, muito obrigada. Miriam Valadares para o SBA. Estão aí as orientações do engenheiro agrônomo Alfredo Dias a respeito do manejo do algodão no campo, né? E falando sobre a cultura, vamos acompanhar agora como que o mercado negociou a pluma do algodão nos últimos dias, de acordo com o indicador do CPEA. Veja comigo na sua tela que o movimento do mercado é altista, ou seja, ele vem ganhando posições. Ontem, 8 de agosto, o valor da libra-peso do algodão aqui no Brasil fechou a R$ 2,65 mais 46, anotando, portanto, mais uma alta de pequenos decimais ali em relação ao fechamento da semana anterior. No acumulado deste mês de agosto, a alta chega a 0,86%. Vamos acompanhar agora como estão as cotações da pluma para o estado do Mato Grosso. Veja no próximo bloco mais detalhes sobre a nova projeção da Conab para a produção brasileira de milho. Você vai ver ainda que entre os grandes produtores de milho, segundo a safra do país, o Paraná é o único que não apresentou recuo em relação à temporada 14-15. É o que você confere logo mais no Agricultura BR.
Estamos de volta com a Agricultura BR, trazendo hoje em destaque o 11º levantamento da Conab a respeito da safra brasileira de grãos, temporada 2015-2016, que foi divulgado na manhã desta terça-feira. Você já acompanhou com a gente aqui no início desta edição que o grande destaque foi uma nova redução na projeção da safra brasileira de milho. Houve redução na projeção para primeira safra, o milho de primeira safra e também do milho safrinha. A redução para o milho de primeira safra foi em 200 mil toneladas e a do milho safrinha em quase 500 mil de toneladas em relação ao relatório apresentado no mês anterior, mês de julho. Chama atenção a quebra na produtividade do milho de segunda safra em função dos eventos climáticos que tanto derrubaram a produtividade das lavouras. Em especial, o clima seco e quente entre os meses de março e abril, em especial na região centro-oeste do país, e alguns episódios de geada que aconteceram no início do mês de junho em algumas regiões produtoras. Além disso, houve também algumas lavouras que relataram a perda da produtividade em função de terem sido semeadas fora da janela ideal de plantio. A gente preparou para você um quadro que mostra a expectativa da Conab em relação à previsão em relação aos números apresentados no mês anterior e os números apresentados neste mês de agosto, para a gente ver como que os números se modificaram. Acompanhe comigo você na sua tela a projeção para milho de primeira safra, de segunda safra e milho total para a temporada 15-16 e na última coluna na comparação com a temporada 14-15. Veja que no mês de julho a Conab estimava o milho de primeira safra em uma produção de 26 milhões e 80 mil toneladas. Já os números apresentados nesta terça-feira mostram uma nova redução em 200 mil toneladas, levando a projeção para 25 milhões 880 mil. Na comparação com a temporada 14-15, há uma redução drástica, já que na safra passada, a produção de milho de verão, na primeira safra, somou mais de 30 milhões de toneladas. Vamos agora para a linha que traz o milho de segunda safra. Temporada 15-16, números apresentados em julho, traziam uma estimativa de uma safra de 43 milhões e 50 mil toneladas. Números divulgados hoje pela Conab derrubam para 42 milhões 590 mil toneladas, nova redução nesta projeção, desta vez na ordem de 460 mil toneladas, levando, portanto, a uma produção muito abaixo do potencial produtivo do Brasil. Na comparação com a safra 14-15, há uma redução muito grande, já que temporada passada ela passou de 54 milhões 590 mil toneladas. Eu chamo a sua atenção ainda para essa linha que mostra o milho de segunda safra, reforçando que o Brasil aumentou em 10% a sua área de cultivo com milho na atual temporada em relação à safra passada. Mas a produção, como você vê aí na tela, vai ser muito menor, em 16,5%, em função principalmente do clima que afetou muito a produção. Com isso, a produção total de milho do Brasil sai de uma estimativa de 69 milhões 140 mil toneladas para 68 milhões 470 mil, um volume muito inferior em relação à temporada passada, quando o Brasil produziu mais de 84 milhões de toneladas. Por aqui nós vamos continuar falando desse levantamento da Conab para a segunda safra brasileira de milho. Eu estou destacando alguns estados nesta edição do Agricultura BR e agora chegou a hora de falar do estado do Paraná. E o estado do Paraná, ele não tem uma grande diferença ou é aquele que não apresentou queda de produção em relação à temporada 2014-2015, o que pode levar muita gente a pensar que o estado do Paraná acabou não sendo afetado pelos fatores climáticos. Na verdade, foi sim, foi afetados por chuvas em excesso em alguns momentos, principalmente já no final da safra, e até geadas em algumas das importantes regiões, municípios produtores de milho do estado do Paraná. Se na produção não houve reflexo, na produtividade houve, e é o que nós vamos mostrar agora no Agricultura BR. Vamos ver primeiro um mapa de produção do Paraná, de acordo com a Conab, não tem variação praticamente. Você vê que a temporada 14-15 teve uma produção de 11 milhões 170 mil toneladas, a 15-16 sobe 300 mil toneladas, 11 milhões e 200 mil toneladas de milho. Então aqui praticamente vem na estabilidade a produção de milho no Paraná. Entretanto,
a área cultivada foi um pouco maior do que a temporada passada. Então, a produtividade média, evidentemente, é menor. É o que nós mostramos no Agricultura BR, produtividade menor em sacas de 60 quilos. Observe que a temporada 14-15 chegou a 97,33 sacas por hectare e a 15-16 apenas 85,3 sacas por hectare. Ficou abaixo, portanto, daquilo que acontecia na temporada 2015-2016, o que é um reflexo direto de fatores climáticos que atingiram o Paraná. Vamos ver agora a média de preços para a saca de 60 quilos no Paraná até esta última segunda-feira. É o que a Agricultura BR nos mostra agora. Temos milho saca no Paraná com uma elevação de 8,11%. No dia 8 de julho tinha um valor de R$ 37,00 por saca. No dia 20, R$ 38,00. No dia 26 de julho chegava a R$ 40,00. No dia 2 de agosto subia para R$ 43,00. É o pico de preços no período analisado. E agora, nessa última segunda-feira, dia 8, ficava em R$ 40,00, portanto alta de 8,11% nos últimos 30 dias. Olho agora no preço do milho no mercado futuro do Brasil. Milho negociado na BMF Bovespa nesta terça-feira vem operando em alta. Posições sobem mais de 1%, algumas para 2016. Posição de setembro deste ano é a que tem a maior liquidez, o maior volume de contratos negociados e eles vêm a R$ 45,65 a saca, alta de 1,17%. Já o milho para entrega em novembro opera agora a R$ 46,45, também com alta em relação ao último fechamento, alta no momento de 0,91%. A posição de janeiro do ano que vem tem agora 270 contratos negociados e cada saca do milho é negociada a R$ 46,20, alta também superior a 1% para essa posição. E o milho para entrega em março do ano que vem tem hoje apenas 40 contratos, em alta de 0,32%. Cada saca para entrega em março do ano que vem opera a R$ 43,70 a saca. Vamos acompanhar mais cotações do milho por aqui agora, desta vez no mercado físico, nas principais praças produtoras. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. Por aqui a Agricultura BR segue trazendo os destaques para o milho, mas agora vamos falar do milho no cenário internacional, principalmente Estados Unidos, porque os Estados Unidos apresentaram ontem, no final do dia, às 17 horas, no horário de Brasília, portanto, depois do fechamento do mercado, lá em Chicago, as condições de lavouras, o acompanhamento de lavouras feitos pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E que não trouxe mudanças em relação ao milho. Para o milho, a situação segue a mesma, 76% das áreas estão em boas e excelentes condições. Vamos ver então os dados em relação ao cereal norte-americano, 76% em boas e excelentes condições até o último domingo, 7 de agosto. As médias condições que estão nesse condicionamento ficam em 18%. Em condições ruins, fica em 6%, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, portanto, sem alterações em relação à semana que encerrava no dia 31 de julho. Vamos ver agora como é que estão as áreas em espigamento lá nos Estados Unidos. O desenvolvimento continua muito bom para o milho, é o que nós vamos conferir agora. Próximo gráfico, o pessoal não vai conseguir colocar aqui, mas as condições em espigamento ficaram em 95%, portanto, acima daquilo que acontecia tanto no ano passado, também para uma data do dia 7 de agosto, e também acima da média dos últimos 5 anos, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
Olha, o resumo da história é o seguinte: se está tudo bem com as lavouras de milho lá nos Estados Unidos, elas devem realmente trazer uma safra recorde, e essa safra recorde, ela chegar até 366 milhões, e pode ser que se tenha até uma safra maior. Isso depende muito do que vai ser apresentado no relatório desta sexta-feira. Sexta-feira, dia 12, tem relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve confirmar uma safra maior de soja e de milho também. Então, temos pressão negativa sobre o mercado do milho, que, diferente da soja, não vem com uma demanda tão elevada. Soja vem garantindo preços melhores, principalmente nos 3 últimos pregões, por conta de demanda alta. Isso não acontece com o milho, que vem recuando no mercado na Bolsa de Chicago. É o que nós temos hoje, recua 0,38% na posição de setembro, a $3,24 por bushel. Dezembro, 0,22% de alta, $3,34 o bushel. Março de 2017, elevação de 0,28% a $3,44 o bushel, e maio do próximo ano a posição é negociada com queda de 0,28% a $3,50 mais 75 por bushel, negócios em queda para o milho norte-americano. Por aqui é hora do quadro Somos Todos Produtores, que exibe fotos e vídeos enviados por vocês, telespectadores do Agricultura BR, para a gente mostrar para todo o Brasil. E hoje a gente recebeu fotos do país vizinho do Paraguai. Plantação de trigo por lá, as fotos são do telespectador Renato Bugs, ele que é de Raul Penha, no Paraguai, mandou fotos da sua lavoura de trigo. Ele nos conta que são 33 hectares plantados e a plantação está em 3 estágios. Estão aí as fotos então do Renato Bugs, de Raul Penha, no Paraguai. Renato, obrigada pela sua participação. Por aqui a gente traz em destaque agora previsão do tempo por aí. Exatamente, sempre um grande abraço para os produtores do Paraguai, acompanham a Agricultura BR, um grande abraço a todos. Então nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo, principalmente relacionada ao trigo, nesta região do Paraguai e também no sul do Brasil. A Thaís Baroni traz as informações. Olha, lá no Paraguai voltou a chover nesses últimos dias e isso tem mantido o solo com bons níveis de umidade. Ao longo dessas próximas semanas, ainda há previsão de chuva e é por isso que as condições se mantêm favoráveis. Na verdade, nesses próximos dias, o tempo fica firme em grande parte do país, só que uma nova massa de ar frio vai manter as temperaturas mais baixas, principalmente a temperatura mínima, e isso vai ajudar a manter o solo com bons níveis de umidade, mesmo com a pouca chuva prevista agora nesses próximos dias. À tarde, as temperaturas ainda sobem, principalmente no norte do país, mas na metade sul as temperaturas ficam um pouco mais amenas. No segundo período, já volta a chover no Paraguai, principalmente na metade sul, nas áreas que fazem divisa com o Paraná e também Mato Grosso do Sul. Nesse segundo período, a temperatura mínima continua mais baixa e a temperatura máxima já começa a cair no sul do país. E no terceiro e último período, ainda chove também em grande parte das áreas produtoras. É uma chuva que não vem com grandes acumulados, mas que ainda mantém os níveis de umidade do solo elevados, já que nesse período as temperaturas também ficam bem mais amenas, em especial no extremo sul do Paraguai. É por isso que, de maneira geral, nesses próximos 15 dias, a situação ainda continua bem favorável às lavouras de trigo em todo o país. Já na região sul do Brasil, também teremos condições favoráveis agora nessas próximas semanas às culturas de inverno, ao trigo e à cevada, já que os bons níveis de umidade do solo devem continuar assim. Não chove muito na região nesses próximos dias, graças também à atuação dessa massa de ar frio, mas os níveis de umidade do solo não caem, já que as temperaturas também ficam bem mais amenas. Nessa próxima semana, a máxima não passa dos 23 graus no interior do Rio Grande do Sul e também do oeste de Santa Catarina. E já na semana que vem, volta a chover de maneira mais abrangente nos 3 estados da região. É uma chuva que vem com baixo acumulado, mas que ainda mantém o solo com bons níveis de umidade, já que nesse período a temperatura ainda não sobe muito. Lá no interior do Rio Grande do Sul e também na fronteira oeste, os termômetros não passam dos 24 graus. E é por isso que ao longo dessas próximas semanas, a situação ainda fica bem favorável às lavouras de inverno lá da região sul do país. Eu volto com vocês no estúdio.
E a expectativa para essa nova safra de trigo aqui no Brasil é boa e isso faz com que os preços fiquem limitados. A alta ela não acontece de forma tão expressiva quanto vinha acontecendo nos meses anteriores. Vamos acompanhar agora na tela o indicador do CPEA para os preços do trigo no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Você vê essa oscilação acontecendo nos últimos dias, levando o valor da tonelada do trigo brando no estado gaúcho para os R$ 843,55. Este foi o valor de fechamento do mercado desta última segunda-feira, 8 de agosto. Vamos agora para o estado do Paraná, onde os valores vêm com uma baixa mais expressiva. O preço do trigo pão ou melhorador perdeu já o suporte de R$ 900 a tonelada, que havia conquistado nestes últimos meses em função de uma maior demanda pelo trigo pelo setor de ração animal. Nestes últimos dias, a gente viu também essa oscilação acontecendo. Ontem foi um dia de leve recuperação, mas ainda assim os valores vêm abaixo. Ontem, o valor da tonelada, portanto, no Paraná, ficou em R$ 886,13. Lembrando que esta cotação do Paraná é para o trigo pão ou melhorador. Então, de acordo com o CPEA, essa oscilação com tendência mais negativa começa a acontecer agora, de agora em diante, por conta dessa expectativa de boa safra no sul do país. Por aqui o assunto segue sendo trigo. Vamos saber agora como é que está a operação lá na Bolsa de Chicago. É o cenário internacional, referência mundial para os negócios. Tem queda, posição de setembro perdendo 0,59%, 4 dólares 14 centes o bushel. Dezembro, recuo de 0,62% a 4 dólares 36 centes o bushel. Em março de 2017, com recuo de 0,32%, 4 dólares 58 centes o bushel. É queda para o trigo na Bolsa de Chicago. No próximo bloco, o assunto é café. Além das informações de mercado, você vai ver também que a próxima safra do grão na região de Minas Gerais já tem uma expectativa de quebra em função das geadas deste ano. Você vai ver também que a Conab confirma que Goiás perdeu 40% de todo o milho que deveria produzir em segunda safra. É o que a Agricultura BR mostra daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo. Por aqui, informações para o mercado do café. E a gente começa trazendo em destaque agora o cenário internacional do café arábica. Olha, a Colômbia, que é o segundo maior produtor de café arábica do mundo, fica atrás apenas do Brasil, teve um desempenho fraco no mês de julho. Isso foi o que apontou a Federação Nacional dos Cafeicultores do país em comunicado divulgado nesta última segunda-feira. Vamos acompanhar agora qual foi o volume de produção de café arábica lavado e também o volume exportado. Acompanhe comigo na sua tela que a produção totalizou 1.100.000 sacas de 60 quilos, um volume que foi 25% inferior em relação a julho de 2015, queda, portanto, de 25% em um ano. Já o volume exportado de café pela Colômbia em julho totalizou 483.000 toneladas, queda de 60% em relação às exportações feitas em julho de 2015. Bom, dois motivos foram apontados para essa retração. O fenômeno climático El Niño, que levou muita seca para a região, derrubando a produção dos cafezais da Colômbia, e também uma greve de caminhoneiros que aconteceu no país e durou 45 dias. A partir de agora, os produtores de café da Colômbia já começam também a se voltar para a futura safra de café, que por lá deve sentir os efeitos do fenômeno climático La Niña, que neste caso leva chuva excessiva para essa região do mundo. Enquanto isso, os negócios com café arábica em Nova York têm recebido pressão negativa dos operadores de mercado e investidores internacionais que têm colocado muita pressão, mesmo com o dólar em recuo aqui no Brasil. O Brasil, que é o maior produtor de café arábica do mundo, tem um impacto direto sobre a produção e os negócios internacionais. Vamos saber como é que vem então os negócios em Nova York. Continua caindo.
Essa posição de setembro, ela recua 0,10%, vem negociada a $1, 40 centes mais 90 libra peso. Enquanto que dezembro aqui perde 0,10%, vem a $1, 44 centes mais 65 por libra peso. Março do próximo ano também com recuo, as 4 posições perdendo 0,10 aqui. Março vem com negócios a $1, 47 centes mais 80 por libra peso. E maio, que já chegou a ser negociada próxima a $1,60, agora vem $1, 49 centes mais 60 libra peso. É pressão negativa sobre os negócios na Bolsa de Nova York, mesmo num período no qual nós temos o dólar em recuo aqui no Brasil. Esse fator é determinante porque, com a situação que está, quem ainda tem café para comercializar, não comercializa no Brasil. Os negócios estão travados, de acordo com a apuração da Agricultura BR, hoje mais cedo. Vamos saber agora como é que vem os negócios na Bolsa de São Paulo. Costuma acompanhar Nova York e, nesse momento, não acompanha não. Observe que a posição de setembro vem com 510 contratos, um pouco mais expressivo, a $172 por saca de 60 quilos, com alta de 0,17%. Dezembro ganha quase 1%, 0,99% de alta, a $173,50 por saca de 60 quilos, com 1.370 contratos negociados nesta terça-feira. Aqui no Brasil, a colheita da safra 15/16 de café já se aproxima da reta final. São cerca de 80% dos cafezais colhidos até o momento. E com isso, os produtores de café já começam a voltar a atenção para a nova temporada, a 2016-2017, que por enquanto já indica alguma quebra em função das recentes geadas que atingiram a região sudeste do Brasil. Na região da cooperativa Coxupé, que abrange Cerrado e Sul Mineiro e também Alta Mogiana em São Paulo, a estimativa para a quebra de safra do ano que vem já é de pelo menos 5%. Justamente em função dessas temperaturas muito baixas que pegaram estes estados de surpresa ali no início do mês de junho. A partir de agora, a condição aliada a essa condição de futura safra de café já com certo receio aí em relação à produtividade e a safra atual também com produção menor do que o esperado por conta do clima, faz com que os produtores de café da região não negociem as suas sacas por menos de R$500. Essa é a informação da cooperativa Coxupé, portanto, para os cooperados dessa região produtora do Brasil. A gente segue falando sobre preços do café, mas agora vamos acompanhar então os indicadores do CPEA para o valor do café arábica negociado, mas desta vez no estado de São Paulo. De acordo com essa entidade, os valores por lá vêm sim abaixo dos R$500 a saca e é o que a gente acompanha agora na tela. Veja o mercado reagindo com tendência negativa. Ontem, 8 de agosto, segunda-feira, o valor da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a R$ 483,70. Mais um dia de desvalorização, ajudando a somar a queda acumulada em agosto, que em apenas alguns dias já passa de 2%. Vamos agora a mais cotações do café arábica no mercado físico nacional, desta vez em especial para Minas Gerais, de acordo com o Centro do Comércio de Café do Estado. Mudamos de cultura por aqui, mas a gente segue falando dos impactos do clima na produção agrícola do Brasil. Dessa vez o assunto é o feijão. No relatório divulgado na manhã desta terça-feira pela Conab, a companhia baixou mais uma vez também a sua expectativa para a produção de feijão do Brasil. E a gente fez um levantamento para saber qual que era a estimativa inicial da Conab para a safra 15/16 do país e os números que se confirmam agora. Esta análise mostrou que o clima derrubou em 20% o potencial produtivo que o Brasil tinha na atual temporada para produzir o grão. Vamos acompanhar na tela agora qual é a estimativa atual na comparação
do início da safra, que foi apresentada em outubro do ano passado. Veja que a safra de feijão em primeira safra era estimada no início da temporada, em outubro de 2015, em 1.170.000 toneladas. Os números divulgados nesta terça mostram a produção baixando para 1.030.000 toneladas, queda, portanto, de 12,3%. Já o feijão de segunda safra foi o que sofreu o maior impacto do clima, teve a produção derrubada em 26,6% em relação à estimativa inicial, saindo de 1.170.000 toneladas no início da temporada para os números atuais, abaixo de 1.930.000. Já a safra de feijão terceira safra era estimada em 800.000 toneladas e agora veio abaixo para 620.000 toneladas, também com uma redução expressiva em 22,4%. Para a gente fechar, vamos acompanhar a última linha, que traz a previsão para a safra inteira do feijão do Brasil, considerando o feijão de primeira, segunda e terceira safra. No início da temporada, a estimativa era de 3.250.000 toneladas do grão, mas veja só como baixa esta estimativa em relação aos números atuais. 2.590.000 toneladas, portanto, uma redução de 20,4% no potencial produtivo do Brasil. E toda essa menor oferta de feijão no mercado brasileiro tem resultado, é claro, nas cotações em alta que a gente tem visto no Brasil. E essa cotação em alta se dá por conta da relação de oferta e demanda muito apertada, que no caso do feijão não chega nem a bater. A oferta do produto é menor do que o consumo do país. Vamos acompanhar isso na tela também. Veja que a produção estimada em 2.590.000 toneladas não atende o consumo do Brasil, que é agora estimado pela Conab em 2.870.000 toneladas. Volume este, aliás, que teve uma nova redução apresentada neste último relatório apresentado pela companhia. Portanto, relação de oferta e demanda não bate para o feijão aqui no Brasil, que mantém os preços bem elevados. Além do feijão, o quadro de oferta e demanda do arroz aqui no Brasil também é ajustado. A produção na atual temporada no estado do Rio Grande do Sul, que representa a maior fatia da produção brasileira, também foi menor do que o estimado por conta de muita chuva no fim de 2015. Menos arroz disponível no mercado fez com que os preços se elevarem e ele se mantém neste patamar acima de R$ 50 a saca do arroz em casca no estado gaúcho. Acompanhe comigo na sua tela o indicador do CPEA, que traz o movimento do mercado nos últimos dias. Veja que há oscilações, mas elas não variam muito. Ontem, 8 de agosto, segunda-feira, o valor da saca de 50 quilos fechou a R$ 50,47 para o arroz em casca tipo 1, negociado no Rio Grande do Sul. No acumulado deste mês de agosto, os valores vêm um pouquinho abaixo em relação ao fechamento do mês anterior, mês de julho, mas ainda assim segurando o suporte dos R$ 50 a saca. Acompanhe agora como estão as cotações da saca de 30 quilos para o arroz beneficiado. E no ano passado, os produtores do sul da Bahia já sofriam bastante com a seca que atingiam as áreas de cultura. Neste ano, a situação não é diferente e tem prejudicado a produção, por exemplo, da cultura da mandioca. Nós vamos falar agora com a Thaís Baroni, que vai responder à mensagem de uma telespectadora do Agricultura BR, a Vanessa Moura, que relatou perdas nas suas lavouras devido ao tempo mais seco. Ela quer saber agora como é que ficam as condições climáticas para os próximos períodos. Olha, o ano passado, os produtores lá da região Nordeste, em especial do estado da Bahia, acabaram sofrendo bastante com a falta de chuvas,
porque ainda estávamos sob a influência do fenômeno El Niño. Choveu muito pouco no início do ano, no mês de janeiro tivemos uma forte chuva que atingiu o estado e depois disso o tempo novamente secou, as condições de tempo voltaram a ficar bem ruins por lá. Isso tudo aconteceu, como eu disse, porque ainda estávamos sob a influência do El Niño. As águas do Oceano Pacífico estavam muito quentes e isso acabou segurando as chuvas lá na região sul do país. E é por isso que lá na região nordeste o tempo ficou muito seco nesses últimos meses, o solo ficou com baixos valores de umidade e isso aconteceu também no final do ano passado. Esse ano, as condições devem mudar um pouco sobre a Bahia. Já não vamos mais estar sob a influência do fenômeno El Niño. Nesses próximos meses, devemos entrar inclusive num fenômeno Laninha e é por isso que o regime de chuvas deve ser mais normal ao longo desses próximos meses lá no estado da Bahia e também na região nordeste de maneira geral. A umidade do solo subiu nessas últimas semanas em algumas áreas do sul da Bahia, já que voltou a chover de maneira um pouco mais expressiva e ao longo dessas próximas semanas ainda chove por lá. Na verdade, nesses próximos períodos, a chuva até diminui um pouco. Tanto no primeiro quanto no segundo período, não chove mais que 5 milímetros no litoral sul do estado da Bahia. E lá no interior do estado, o tempo ainda continua firme. Mas ao que tudo indica, agora nesses próximos meses, a chuva começa a voltar gradativamente sobre o estado. Em setembro, por exemplo, os acumulados podem passar dos 100 milímetros nessa área. A chuva ainda continua concentrada de maneira geral em toda a faixa leste do estado da Bahia. Por enquanto, lá no oeste baiano, o tempo continua um pouco mais firme, mas a partir de outubro a chuva até avança um pouco mais em algumas áreas do oeste do estado. Mas é a partir de novembro que a chuva volta a ficar um pouco mais normal por lá. A chuva agora nesses próximos meses, tanto em novembro quanto em dezembro, quando chove de maneira mais expressiva em grande parte do estado, não deve ser uma chuva frequente. Não teremos longos períodos chuvosos no estado da Bahia, mas a condição deve ser um pouco mais normal. A gente vai voltar a ter aquelas pancadas de chuva de verão que vão vir acompanhadas ainda de alguns períodos com tempo seco. Mas ao que tudo indica, nesses próximos meses, essa frequência de chuvas vai voltar a aumentar lá no estado da Bahia. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís, e até já. Por aqui vamos para mais um rápido intervalo. Na volta você vai ver que a quebra na safrinha do milho em Goiás chega a 40%. Tem os últimos destaques também para a soja em relação a preços praticados por todo o Brasil, daqui a pouco no Agricultura BR. A Embrapa Agrosilvio Pastoril, localizada em Sinop, no Mato Grosso, tem um trabalho bastante dedicado às lavouras de integração e LPF, que integram lavoura, pecuária e floresta. E a Embrapa por lá realizou o primeiro desbaste das árvores, que vão ajudar com ganhos em outras culturas, como nas lavouras semeadas por lá. É o que a gente confere agora na reportagem de Valdir Pacheco. Reduzir a quantidade de árvores como forma de aumentar a produtividade de grãos, de forrageiras e também potencializar os ganhos na produção de madeira. Com esse objetivo, que a Embrapa Agrosilvio Pastoril de Sinop está realizando o primeiro desbaste dos eucaliptos em experimento na ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, com foco na pecuária de corte, e o trabalho está sendo conduzido pelo pesquisador Dr. Hélio Tonini. O desbaste ocorre após 4 anos do plantio das árvores. Nesse experimento, com renque de 3 linhas, estão sendo utilizados 2 tipos de desbaste. Testando um desbaste somente seletivo, nesse primeiro, que a gente remove as piores árvores, sempre tendo um cuidado também espacial, ou seja, evitando a descontinuidade, ou seja, a gente procura não deixar grandes espaços vazios, ou seja, para manter os efeitos positivos ambientais das árvores, microclima. E um outro desbaste é um desbaste sistemático, que a gente está removendo as 2 linhas laterais, deixando apenas a central, tentando favorecer mais os outros componentes, as forrageiras e os cultivos agrícolas. O trabalho de pesquisa é conhecer o comportamento das espécies em diversas configurações. É a primeira intervenção nossa aqui. O objetivo desse desbaste é melhorar a qualidade do plantio aqui, do eucalipto, concentrar o crescimento no número menor de árvores, Então a gente agrega dimensão e valor no menor número de árvores
E além disso, a gente facilita a entrada de luz no sistema, né? Propicia maior entrada de luz no sistema. Porque aqui nessa configuração a gente já começou a perceber reduções significativas da produção, né? Dos cultivos agrícolas e das forrageiras. Então é uma atividade de muita importância para o sistema também. Neste tratamento, as árvores que são suprimidas é feito de acordo com uma série de critérios. Para o desbaste, a gente procura selecionar árvores com má formação do fuste, ou seja, aquelas tortas bifurcadas que têm menor valor comercial, né? Então essas aí a gente tem comercializado para lenha. Árvores doentes, com algum sintoma de doença, principalmente fúngica, né? E galhos grossos também. Árvores com galhos muito grossos a gente procura remover nessa primeira intervenção. E mesmo assim existem aquelas mais raquíticas, que se desenvolvem menos do que outras, mesmo estando na mesma condição de solo. Também, isso. Essas árvores a gente remove também porque elas têm alguma restrição genética, né? Perderam a competição para as outras. Mesmo com o desbaste feito, é preciso fazer as podas periódicas nas árvores. Valdir Pacheco, para o SBA. E voltou a chover em algumas áreas produtoras do centro-sul do Brasil nos últimos dias e isso ajudou a aumentar a umidade do solo. Apesar dessa situação que é favorável para garantir a qualidade do solo, essa chuva trouxe algum problema para quem estava colhendo o milho safrinha e também fazendo a colheita da cana. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, se essa chuva ainda deve continuar. Olha, realmente voltou a chover em algumas áreas do centro-sul do país nesses últimos dias. No Mato Grosso do Sul, em alguns municípios do Paraná, choveu mais de 100 milímetros em apenas 2 dias. E essa chuva acabou atrapalhando um pouco a colheita do milho e também da cana-de-açúcar em algumas áreas produtoras. Essa chuva fez a umidade do solo subir bastante, principalmente lá nos 3 estados da região sul. Só que agora, nesses próximos dias, o tempo vai voltar a ficar firme e por isso as condições ficam ainda mais favoráveis às atividades de colheita. Lá na região sul, uma nova massa de ar frio vai ganhar força nesses próximos dias, vai manter o tempo firme e vai derrubar as temperaturas. Amanhã ainda chove em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Mas é uma chuva mais fraca e isolada que não deve atrapalhar as atividades no campo. Lá no Rio Grande do Sul, a temperatura já começa a cair no decorrer do dia com o avanço dessa massa de ar frio. No interior do estado, os termômetros não passam dos 16 graus. E é durante a madrugada que essa massa de ar frio ganha ainda mais força. Há risco para a formação de geadas nos municípios mais elevados dos 3 estados da região sul. Mas, por enquanto, essas geadas não devem afetar nenhuma área produtora. E essa massa de ar frio ainda atua lá no sul do país nos próximos 5 dias. Não há previsão de chuva em nenhuma área da região até pelo menos o fim da próxima semana. Ainda chove de maneira bem fraca e isolada em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo, sul de Minas e Rio. Mas é uma chuva fraca e isolada que não atrapalha as atividades de colheita. É somente a partir da próxima semana que o tempo muda novamente na região sul e aí sim vai voltar a chover nos 3 estados da região. Inclusive no estado do Paraná, na faixa oeste do estado, a chuva ganha um pouco mais de intensidade. Nesse período chove também no Mato Grosso do Sul e na faixa oeste do estado do Mato Grosso. Mas nessa área também teremos uma chuva fraca isolada que não vai recuperar a umidade do solo, mas também não vai atrapalhar as atividades de colheita. Já encerro minha participação por aqui, mas amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Até lá! E o Agricultura BR volta a destacar os números da Conab em seu 11º levantamento, agora com destaque para a segunda safra de milho no estado do Mato Grosso do Sul. O Centro-Oeste sofreu bastante, no caso, a produção no estado de Mato Grosso, por exemplo, ficou 23% inferior àquela produção da temporada 14-15. E no Mato Grosso do Sul, essa diferença é ainda maior, ela passa da marca de 26%. É o que nós vamos acompanhar agora, os números da Conab em relação à safra sul-mato-grossense, que ficou extremamente prejudicada pela seca. Observe aqui os dados no comparativo da temporada 2014-2015, que a 14-15 teve uma produção de 9 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com a Conab, e a 15-16, 6 milhões 690 mil toneladas. A redução aqui é de 26,5% em relação àquilo que tinha sido produzido na temporada passada.
E se a produção caiu 26,5%, a produtividade caiu ainda mais, caiu 28,5%. É o que nós vamos ver agora, produtividade mensurada em sacas por hectare. É o que nós temos aqui, pode soltar aqui, 14,15, chegou a produtividade de milho segundo a safra em Mato Grosso do Sul a 94 sacas de 60 quilos por hectare. A 15,16, 67 sacas por hectare, e esse é o principal motivo, o resultado de uma produção tão baixa no estado de Mato Grosso do Sul, porque se perdeu demais com a produtividade por conta dos fatores ligados a clima no estado. Vamos agora ver os preços no Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul também tem elevação de valores, é o que nós acompanhamos a partir de agora. Nós temos aqui no dia 8 de julho, o valor de R$ 31,00 a saca de 60 quilos, no dia 16 esse valor foi para R$ 36,00, no dia 28, R$ 37,00, dia 2 de agosto, semana passada, R$ 38,00, e esta última segunda-feira mantinha os R$ 38,00 de valor médio no Mato Grosso do Sul. Com isso, a alta nos últimos 30 dias alcança 19,35% no estado. Se a quebra de safra foi grande em Mato Grosso do Sul, em Goiás ela foi maior ainda. Chegou a quase 40% em relação aos números que Goiás conquistou na temporada passada. Veja comigo na sua tela qual foi a produção goiana de milho na temporada 14-15 e quais são os números estimados pela Conab na atual temporada. Safra passada foram produzidos em Goiás 7.310.000 toneladas de milho. Já para a atual temporada, essa estimativa baixa para 4,5 milhões de toneladas. É uma quebra de 38,4% de um ano para outro. Essa é a estimativa da Conab. Outras instituições ligadas à produção goiana estimam uma safra ainda maior, que mesmo assim continua sendo muito prejudicial ao sistema agroindustrial do estado. Bom, a gente vai acompanhar agora que essa quebra na produção tem tudo a ver com a produtividade. A produtividade nesta temporada ficou quase metade do que se viu na safra passada. Veja comigo na sua tela que a produção em Goiás para o milho de segunda safra, temporada 14-15, foi de 109,60 sacas por hectare. Já a produtividade média das lavouras nesta safra caiu para 58,95 sacas, uma quebra muito grande, resultando, portanto, nesta diminuição do potencial produtivo do estado. E toda essa situação, é claro, faz com que os preços se elevem no mercado. A alta notada para o valor do milho nos últimos dias por lá passa de 25%. Vamos acompanhar na tela, então? Veja comigo o movimento do mercado no último mês. No dia 8 de julho, o valor médio pago pela saca era de R$ 33,00. O valor vinha abaixo levemente no dia 12, fechando no dia a R$ 32,00 a saca, mas retomando o movimento de alta. No dia 18 de julho, já eram R$ 39,00 pela saca do cereal. No dia 28 do mês, R$ 44,00 a saca, e na data de ontem, 8 de agosto, o preço já vinha para a marca dos R$ 41,50, mas ainda assim muito superior ao que se via um ano atrás e até mesmo um mês atrás. A alta nos últimos 30 dias chega a 25,76%. E toda essa situação somada àquela que a Juliana destacava logo na abertura do Agricultura BR, que a safra brasileira total de milho está estimada em pouco mais de 68.400.000 toneladas, traz uma pressão muito forte para o mercado. Expectativa é que esses valores, mesmo com o milho ainda terminando a colheita da segunda safra, que ele siga em elevação. Tanto no mercado físico, o mercado disponível deve continuar apresentando valores mais fortes, porque realmente falta milho no mercado, não há disposição do produto em quantidades adequadas, o que deve refletir também no mercado futuro, que acaba espelhando o que acontece no mercado físico. Vamos saber como é que vem a Bolsa de São Paulo com o milho, porque hoje mais cedo vinha em alta e essa alta aqui é extremamente presumível. Assim que os números saíram, nós tínhamos certeza que essa situação ocorreria. Posição de setembro vem com 3.750 contratos, com alta de 1,06% a R$ 45,60 a saca de 60 quilos. Novembro tem 1.870 contratos, R$ 46,40 a saca de 60 quilos, com uma alta de 0,80%
1% em relação àquilo que tinha no fechamento de ontem. Posição de janeiro, R$ 46,20 a saca, com elevação de 1,14%. E março de 2017, R$ 43,70 a saca, a elevação é de 0,32%. Cenário para o milho segue com aquela visão altista, pode ser mercado futuro, mas principalmente mercado físico nacional. O que se vê é falta do produto e mesmo o governo tem uma preocupação muito forte em relação às condições de inflação e principalmente não deixar ter uma disparada ou até mesmo um problema de abastecimento no país em relação às carnes, a carne de frango, a carne suína e também a carne bovina. Mesmo o governo assume uma situação de uma safra de milho muito baixa e isso faz com que todo o sistema agroindustrial, como nós já citávamos hoje, fique comprometido. Os últimos destaques desta edição são para a soja negociada em Chicago e também o dólar aqui no Brasil. E a gente começa falando sobre a soja lá nos Estados Unidos, mercado internacional do grão, que tanto influencia todo o mundo desta commodity. Olha, o que acontece com a soja negociada em Chicago é que ela vem em negócios em alta nesta terça-feira, mesmo diante de condições de lavouras favoráveis. Isso acontece porque hoje os Estados Unidos divulgaram nova confirmação de venda de soja para a China. Mais 128 mil toneladas foram confirmadas nesta terça, animando o mercado. Vamos acompanhar então agora como que a soja opera por lá, porque ela vem em campo positivo, as posições de mais curto prazo seguram o suporte de $10 por bushel. Agosto vem a $10,28, com alta de 0,90%. Setembro sobe 0,99% agora e vem negociada a $10,11 mais 25 por bushel. A soja para entrega em novembro opera $9,93 mais 75, com alta de 0,88%. E a soja para entrega em janeiro do ano que vem sobe 0,81% agora, vem negociada a $9,92 mais 50 por bushel. Bom, e diferente do que ocorria nesta última segunda-feira, quando nós tivemos, por volta do horário do meio-dia, a soja subindo e o dólar no Brasil subindo também, o que dava uma boa janela de vendas para quem tem soja para comercializar, porque nos portos brasileiros, principalmente Paranaguá, se tinha valores maiores. A diferença hoje, apesar da alta da soja ser tão expressiva quanto a de ontem, é que o dólar vai cedendo no Brasil neste momento. O dólar vem cedendo agora, está melhor do que nós vimos na abertura do programa, vem com R$ 3,14, mas vem com uma queda de 0,78%, vem negociada a R$ 3,14 mais 3, dólar comercial em queda e com alinhamento de queda. Ele deve continuar em redução enquanto se estiver resolvendo o fator do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e para muitos economistas, quando estiver o desfecho dessa situação, o dólar pode vir a R$ 3,00 no Brasil, é o que vai se posicionando na maior parte dos economistas do país. Bom, e esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais.